Deus continue abençoando vocês, viu? Eu, quando me mudei para Mogi das Cruzes, fui muito bem acolhido por uma senhora que já faleceu, a irmã Cisa. A irmã Cisa foi como uma mãe para mim, ali em Mogi. Eu cheguei, era pastor auxiliar, ainda trabalhando nos meus cursos teológicos, e ela me recebeu e realmente me adotou ali como se fosse um filho. Ela certificava se eu estava tomando as minhas refeições adequadamente e todas essas coisas que uma mãe faz para o filho. E até hoje tenho grande amizade com os irmãos postiços que acabei construindo ali, que eram os filhos da dona Cisa. Mas depois de um tempo, é claro, eu precisava me acertar e ter o meu próprio lugar. Então eu aluguei uma casa muito pequenininha, e que Deus abençoe as nossas crianças, estão para o culto, né? Deus abençoe as crianças que vão para o culto infantil. Até que idade vai? Me ajude aí. Até que idade? Não escuto direito, nem chego. Até 11. Então tá, as crianças até 11 podem acompanhar. E nessa casa, que era muito pequena, tive boas experiências ruins. A pior das experiências que eu tive ali foi um dia que saí, e quando cheguei, gente, tinham entrado na casa, arrombaram a janela, e eu não tinha nada de valor ali dentro. Tinha uma pilha de papéis com anotações, mas picaram os papéis, mas ficaram chateados que não acharam dinheiro em nenhum lugar, e espalharam produto de limpeza pela casa. Ficou uma confusão ali. Eu me lembro que naquele momento eu tive vários pensamentos daqueles que a gente não aprende na escola dominical. Vários. Porque a sensação de violação é uma sensação muito ruim. Não sei se alguém já passou uma experiência dessa, de entrar no seu carro, ou entrar na sua casa. Não é só o bem que leva, mas é a ideia de que alguém entrou e tirou proveito de um ambiente que é seu. É você olhar para aquilo e ter exatamente essa sensação de que alguém violou. Agora, pessoas já passaram por situações piores do que essa. Uma senhora que há alguns anos eu conversei, ela teve a triste experiência de que o marido usou a própria cama na casa deles para receber uma outra mulher. Você pode imaginar a sensação de violação, de desrespeito que essa mulher sentiu? A história que nós vamos considerar nessa noite, brevemente, quero encorajar você a ler com bastante calma depois na sua casa, é uma história que fala sobre isso, sobre violar, sobre desrespeitar, sobre tratar de modo não apropriado. Mas não qualquer lugar. Naquele contexto, era a casa do Pai de Jesus. Abra, por favor, a sua Bíblia no Evangelho segundo João. Evangelho segundo João. Nós vamos ler a partir do versículo 12, que eu espero que, pelo menos em uma das duas considerações que nós vamos fazer aqui, o versículo 12 nos ajude a entender algo que está implícito nesse texto. João, Evangelho de João, capítulo 2, a partir do versículo 12. Se você encontrou, por favor, diga amém. Amém. A palavra de Deus diz assim: depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Uma pausa para a gente ir gradativamente entendendo o texto. Nós sabemos que João, o evangelista, vai nos apresentando em ordem cronológica, embora o seu assunto, a sua ideia principal seja teológica e não cronológica, mas ele vai apresentando numa ordem cronológica o desenvolvimento do ministério de Jesus. Nós sabemos que algumas coisas já aconteceram. Jesus foi batizado, Jesus foi ao deserto, foi tentado, Jesus retornou até o Rio Jordão e convocou os seus primeiros discípulos ali, e depois de convocar esses primeiros discípulos, Jesus sobe a um lugar chamado Caná.
Em Caná, Jesus transforma a água em vinho, numa festa de casamento. Depois disso, exatamente o que temos aqui, Jesus sai com sua mãe, com seus irmãos e também com seus discípulos. Parece que tudo está muito harmonioso nessa relação. A mãe está bem com ele, os irmãos estão bem com ele. Afinal de contas, ele acabou de fazer um milagre, um sinal. João usa a palavra sinal, um sinal daqueles que basicamente dizia, deixa a festa continuar. Então está todo mundo feliz, não há nenhum tipo de constrangimento para nenhuma parte. Até que nós chegamos na sequência do texto que encontramos aqui, versículo 13. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Note, Jesus sai de Cafarnaum, porque Cafarnaum passa a ser uma espécie de QG, quartel-general de Jesus. É dali que todas as operações ministeriais de Jesus, elas se iniciam. Curiosamente, João enfatiza muito mais o ministério de Jesus em Jerusalém do que os demais evangelistas. Os outros concentram a descrição do ministério de Jesus na Galileia, região norte. Agora, João não faz isso, João concentra muito mais na região da Judéia. Observe o versículo 13, uma informação importante. Estando próxima a Páscoa dos judeus. Note que o evangelista está fazendo uma distinção entre aquilo que seria a nossa Páscoa e aquilo que seria a Páscoa deles. João utiliza a palavra judeus com uma intenção de fazer uma distinção entre discípulos de Jesus. Não que os discípulos não fossem judeus. Os discípulos eram judeus, mas criam em Jesus, abraçavam Jesus, seguiam Jesus, ao passo que os judeus o rejeitavam. Então ele faz uma distinção, a Páscoa dos judeus. E o que acontece? Versículo 14. Encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também cambistas assentados. Era uma exigência da lei que todo adulto judeu fosse para Jerusalém por ocasião de 3 festas. E nós já estudamos aqui quais eram. Então, são várias festas, mas 3 festas eram obrigatórias. Quais elas? Me ajudem. A Páscoa, o Tabernáculo e o Pentecostes. Eram as 3 festas que todo adulto deveria ir. Bom, nós sabemos então que Jesus certamente acompanhou o costume dos seus pais de ir sempre a Jerusalém. Aliás, João, diferente novamente dos outros evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, apresenta Jesus indo para Jerusalém pelo menos 3 vezes por ocasião de Páscoa. Os outros evangelistas apresentam Jesus indo para a Páscoa quantas vezes? Uma vez. Os outros evangelistas apresentam apenas uma vez. João apresenta 3 vezes. Mas João faz uma distinção, como se ele estivesse nessa Páscoa, a Páscoa dos judeus, no sentido de que ela perdeu totalmente o seu sentido espiritual. Ela virou apenas um rito, uma reunião social, vazia, desprovida de qualquer essência de vida. 20 anos se passaram desde que Jesus visitou o templo com 12 anos e conversou com os doutores da lei e fez perguntas daquelas que fazia a barba do doutor da lei ficar branca e respondia questões que eles achavam impressionantes. Lembram disso? 20 anos se passaram desde que Maria e José retornaram e falaram: nós te procuramos em todos os lugares. Qual foi a resposta de Jesus? Está em Lucas, capítulo 2. Qual foi a resposta quando ele disse: nós te procuramos em todos os lugares? Ele falou: peraí, como assim me procurou? Vocês não sabem onde é que vocês tinham que me encontrar? Você não precisa sair me procurando por aí. Eu tinha que estar num lugar, na casa do meu pai. Agora, 20 anos passaram. Jesus é um homem, seu ministério é público. Ele está vindo com os seus discípulos depois de inaugurar o seu ministério publicamente em Caná, da Galileia, transformando a água em vinho. Agora ele vem com eles para o templo, mesmo templo que ele visita ano após ano, após ano, após ano. Mas agora o texto nos diz que algo interessante está acontecendo. Algo muito significativo do ponto de vista espiritual. E entrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e
pombas e também os cambistas estavam assentados. Já imaginou essa cena? Nós sabemos que o templo, historicamente, começou como um tabernáculo, uma tenda grande que acompanhava o povo de Israel. Vocês lembram disso, né? No deserto, a presença de Deus estava com eles ali. E depois, Salomão constrói um templo fantástico. E naquele templo construído por Salomão, a glória de Deus se manifestou como se milhões de sóis brilhassem ao mesmo tempo naquele lugar. Deus estava no meio deles. Mas nós sabemos que por conta da rebeldia do povo, o que aconteceu com aquele templo? Foi destruído, reduzido a nada. Mas Deus bondosamente usou o seu povo, agora de modo muito mais modesto, para reconstruir o templo. Eles ficaram assim, meio sem jeitos, quando comparavam com aquele templo glorioso de Salomão. Agora, esse templo que nós estamos vendo aqui era um templo, por assim dizer, reformado, que passou por uma funilaria geral feita por Herodes. Herodes ostentava o título de rei dos judeus. Ele ganhou do imperador César o direito de ser chamado rei dos judeus. E por uma razão política, para ficar bem na foto, porque ele mesmo não era judeu, ele era idumeu, para achar um vínculo com aquela turma, ele faz o que? Ele reforma, faz uma obra fantástica, que aliás levou mais de 40 anos para ser concluída, como o texto depois vai nos mostrar. É esse templo aqui, que agora Jesus está visitando. Mas esse templo agora não é aquele templo em que brilhou a glória de Deus. Esse não é mais aquele templo em que você percebia a presença de Deus. Esse era um templo que agora se tornou uma coisa rotineira, desprovida de valor espiritual. E no templo estão cheios de animais. Você notou o que diz aqui? E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas. Antes de você achar que estavam só os vendedores, olha o que diz o versículo 15. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Você já imaginou um negócio desse? Bom, vários estudiosos afirmam que numa região chamada Vale de Quindron, era onde ficavam animais que eram vendidos para o sacrifício. Isso não era um mal em si mesmo. Pense só, se todas as pessoas tinham que fazer essa viagem, às vezes eram viagens longas, e você levar um animal numa viagem dessa para ser sacrificado era um negócio muito complicado. Então era muito mais fácil realmente você chegar em Jerusalém e achar alguém que vendia lá um animal para você oferecer como sacrifício. Não era um problema em si mesmo, enquanto esses animais não estavam num lugar que atrapalhasse a adoração a Deus. A outra coisa é que existia um imposto do templo. Você não está grato a Deus porque a gente está na época da graça? Diga aí. Amém, né? Bom, tinha que pagar um imposto no templo. Todo acima de 18 e 19, deixa eu ver quem tem mais de 18 e 19, vocês são tão jovens ali na frente. Pois é, então vocês que têm mais, iam ter que pagar um imposto. Ah, mas tinha um detalhe, não podia ser feito com qualquer dinheiro. O dinheiro tinha que ser um dinheiro, por assim dizer, que tivesse um símbolo não idólatra. Por exemplo, o dinheiro que tinha a imagem de César não servia. Então imagina a gente vindo de tudo quanto é lugar e levando dinheiro para pagar o imposto lá, chegando com várias figuras de deuses pagãos, não podia entrar no templo. Então o que surgiu ali? O cambista. Você tem que trocar. O Alisson, por exemplo, tem um monte de... O que ele usa lá? É pound? O Alisson tem um monte de pound. Tem pound para tudo quanto é lugar lá. Aí na hora dele pagar alguma coisa aqui no Brasil, pode pagar com pound? Não pode, tem que trocar. Aí ele procura a casa de câmbio, cambista. É de graça, ele não te cobra nenhuma taxinha. Cobra. Na época não era diferente, mas veja, mais uma vez, fornecer um animal para o sacrifício não me parece ser um problema. Segundo, oferecer a oportunidade de fazer o câmbio não é um problema.
como é que começou a surgir o problema? Vários historiadores dizem o seguinte. Então vamos imaginar que o Isaías fala assim, não, eu quero levar a minha ovelha, eu não vou comprar, isso aqui eu cuidei bem, está bonita, cevada. Aí eles chegavam lá, eles criaram o quê? Uma turma que fazia um controle de qualidade do animal que podia ser oferecido no templo. Quando você chegava para oferecer a sua, o que eles diziam? Rapaz, não é que tem uma coisinha na orelha dela aqui? Não vai dar. Você fala, mas eu viajei, vim de São José dos Campos aqui para fazer isso aí, como é que vai ficar agora? Não, fique tranquilo. A gente tem aqui o Matias que trabalha com esse negócio aqui no tempo, desculpa te usar como exemplo. Vai lá, e aí? Ele aceita com uma base de troca, você dá a sua, paga a diferença. Enquanto ainda estava no vale, ainda passava. Mas o que eles fizeram? Abra por favor em Marcos capítulo 11, porque esse texto, esse episódio é descrito em todos os evangelhos. Marcos capítulo 11. Deixa marcado, João, que nós vamos retornar, tá? Veja o versículo 17. Talvez essa seja uma grande sugestão do problema que eles estavam vivenciando aqui. Também os ensinava e dizia, não está escrito, a minha casa será chamada o quê? Casa de oração para quem? Para todas as nações. Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. O templo tinha muros, como nós sabemos até hoje, uma parte desse muro ainda está em pé. Nossos irmãos Márcio e Gerlane vão visitar logo lá, vão trazer uma foto para a gente ver. Isso, Deus vai guardar vocês lá, viu? Vai cair nenhum míssil, né? Eles vão chegar lá, vai entrar em paz, você vai ver no noticiário. Então uma parte do muro ainda está lá, porque era um grande muro que tinha. E quando você entrava, com várias portas de entrada, obviamente, tinham pátios destinados a funções diferentes. Um desses pátios ficava na parte exterior do templo, propriamente dito, era destinado aos não-judeus, aos gentios, a mim, a você, as pessoas de outros povos. Bom, onde é que eles começaram a enfiar boi, ovelha e cambista? Aonde? Nesse espaço ocupado pelos não-judeus. Eles já não gostavam muito da ideia mesmo de não-judeu entrar lá para adorar a Deus. Eu falo, peraí, como é que a gente mata 2 coelhos numa cajadada só? Traz os animais do vale para cá, põe cambista. Uma vez eu fui convidado por um amigo para a gente estudar a palavra de Deus juntos numa fazenda e orarmos. E ele queria me levar num lugar que era próximo do lago. E fomos. Mas quando chegamos lá, era bem do lado do curral. Você já ouviu falar de marketing sensorial? Marketing sensorial é quando você usa até o aroma do ambiente para impressionar alguém. Você não quer orar ali. Eu te digo. Falei, irmão, não tem um lugarzinho, não precisa ser bonito igual esse, mas um pouco distante. Não combina. Agora imagine você o que diz o texto em João. Nós vimos então em Marcos que o pátio dos gentios está invadido. Invadido com o quê? João nos diz, minha gente, note o plural, bois, ovelhas. Já imaginou que é um gentio chegando lá para orar? Caminhando naquele lugar e pisando no quê? É verdade, sejamos realistas. E Jesus chega naquele lugar e faz um azorrague, um chicote. Eu fico imaginando como é que será que foi a cena, né? Jesus apanhando lá um cordãozinho, os discípulos em volta. Está fazendo o quê, mestre? Peraí que você já vai ver já. Vai fazendo, porque diz que ele fez um azorrague. Antes de você pensar que isso aqui justifica a nossa ira, falar, assim, agora achei um texto bíblico para eu dar uma chibatada numa turma que está precisando. Não é disso que o texto nos fala. O texto nos fala da ira justa de Jesus. Daquele único que é capaz de com justiça se irar. A nossa ira apenas mostra
um atributo de Deus. Deus se ira quando existe injustiça. Nós também nos iramos, mas ao invés de tomarmos vingança e justiça nas próprias mãos, nós confiamos a Deus para fazer justiça. Porque Deus é o justo juiz de toda a terra. Veja o que diz o texto, versículo 15. Estou de volta em João 2:15. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Me parece que Jesus utiliza esse instrumento, porque é muito mais fácil você espantar esses animais para fora do templo com esse equipamento. E ele derruba as mesas e o dinheiro dos cambistas, e me chama a atenção que as pessoas não respondem a ele, elas não se opõem ao que ele está fazendo. Perceberam isso? Pertinho dali tem a Fortaleza Antônia, onde ficavam os soldados romanos. Não veio um soldado romano nesse momento. Não veio ninguém se opor a Jesus. Por quê? Porque eles sabiam que eles estavam fazendo algo errado. Eles sabiam isso. Curiosamente, eles vão questionar não que estava errado, mas a autoridade de Jesus. Olha na sequência. Versículo... vou dar um salto aqui para a gente poder ver. Versículo 20. Replicaram os judeus. Desculpem, volta um pouquinho aqui. 17. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostra para fazer essas coisas? Perceberam? Tudo bem, você está certo. A gente não devia ter permitido encher esse lugar de animais e cambistas. Seria como, assim, se você está dirigindo acima da velocidade. Quem aqui já dirigiu isso? Não precisa dizer, tudo bem. Você está dirigindo acima da velocidade e vê um carro de polícia te para. Você estava acima da velocidade, vou te dar uma multa. Pois é, seu cara. Agora, se você está acima da velocidade e eu paro você, falo, ó, está acima da velocidade, você vai olhar e falar: quem é você? Que autoridade você tem? Que autoridade? Era essa a pergunta. Está tudo errado aqui mesmo, mas que autoridade você tem? Jesus vai explicar a autoridade dele. Era a autoridade de quem entregaria a própria vida e tomaria de volta. Porque aquela casa era a casa do seu Pai, a casa de Deus. Primeira aplicação que eu gostaria de considerar, existem várias importantes aqui, mas a primeira delas: cadê a mãe de Jesus, os irmãos? Vocês perceberam que parou no versículo 12? Depois disso, desceu para Cafarnaum, sua mãe, seus irmãos, seus discípulos. Ficaram ali não muitos dias, o que infere que todos foram para a Páscoa. Que todos estão com ele quando ele faz isso. E cria esse frenesi. Mas a partir daqui nós não vemos mais os irmãos de Jesus com Jesus, nem a mãe de Jesus com ele. A mãe dele retorna já na crucificação. E os irmãos, capítulo 7, por favor. Evangelho de João. Vocês estão comigo? Digam amém. Amém. Capítulo 7, versículo 5 diz: pois nem mesmo quem? Seus irmãos, o quê? Criam nele. A impressão que eu tenho é que enquanto Jesus fez o sinal de multiplicar água em vinho e dizer: vamos, deixa a festa continuar, está tudo bem. Mas quando Jesus mexeu na estrutura do templo, nas práticas equivocadas da religiosidade deles, os irmãos se distanciaram, se afastaram de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa: quando nós buscamos servir a Deus de todo o nosso coração, nós devemos estar prontos para uma tensão nos relacionamentos que nós temos. Sabia disso? Tensão. Tensão entre marido e mulher. Pô, mas você vai na igreja de novo? Tensão entre pais e filhos. Ô pai, mas você vai fazer esse evangelismo aí? A gente tem que ir na igreja? E aí nós vivemos um sentimento de culpa. Sabe por quê? Porque a Bíblia ensina que o nosso primeiro ministério é com a nossa família.
com o marido, com os filhos. É ou não é? A Bíblia ensina. Se a gente não cuidar bem dessas pessoas que nos são próximas, não vale nada a gente sair por aí ganhando o mundo inteiro. Mas por outro lado, Jesus afirmou o seguinte, se alguém puder abrir para mim Mateus capítulo 10, versículo 37. Eu acho que essa é a referência, se puder ler, por favor. Quem ama seu pai ou a sua mãe, quem ama mais seu pai ou sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Isso. Jesus coloca aqui a tensão, ou mesmo a Bíblia que ensina que a nossa família, a nossa prioridade ministerial, diz que há, por outro lado, uma tensão. Porque a nossa família, assim como a mãe de Jesus e os irmãos de Jesus, não podiam estar acima do zelo que Jesus tinha no seu relacionamento com o seu pai. E a nossa família, marido, filhos, esposa, não podem estar acima do relacionamento que nós temos com Cristo. Então, algumas vezes nós, queira Deus que você não vivencie isso, mas nós teremos essa tensão, um sentimento de culpa, quando a gente sai para fazer alguma coisa. Mas lembre-se que se nós não ensinarmos a nossa casa e a nossa família de que nós devemos colocar Deus em primeiro lugar e que devemos sim ter uma atitude de serviço, nós criaremos uma família muito unida, mas transmutaremos essas pessoas em monstros egoístas. Sejamos francos. Quando está aquela chuvinha gostosa e é jogo do São Paulo, quem quer sair de casa? Tudo bem, você escolhe o time, não tem problema. Gente, todo mundo quer ficar, mas não é só do crente, o não crente também. Outra coisa, filhos de não crentes também querem que os pais fiquem. Fica, não vai trabalhar. O que nós precisamos fazer então é encontrar, meus queridos, equilíbrio. Equilíbrio. A esposa charmosa vai hoje mesmo. Se já não está muito afim mesmo, já não vai. Mas nós precisamos entender que nessa hora a gente tem que ter um diálogo, especialmente com os nossos filhos. É como sentar sobre o cavalo. Quem aqui é cavaleiro? Deixa eu ver. Não cavalheiro, cavaleiro. Amazonas, tem umas Amazonas aqui na igreja. Cavalo, se você cair para o lado direito ou cair para o lado esquerdo, não valeu nada. Tem que ter o quê? Equilíbrio. E na vida cristã não é diferente. A gente tem que ter esse equilíbrio de nem se enfiar em atividade eclesiástica o tempo inteiro, todo dia, toda coisa que aparece, esquecer a família. Mas também não fazer o inverso. Estão percebendo a tensão? A gente tem que sempre estar ali, opa, balançou para em cima do cavalo, nem para a direita nem para a esquerda. Jesus, mais tarde, cumprindo esse zelo, ele ganhou seus irmãos. O irmão dele, Tiago, escreveu uma epístola. O irmão dele, Judas, escreveu uma epístola. Porque quando nós sabemos, não que a gente se meteu apenas num sistema de religiosidade, mas que nós estamos fazendo porque amamos a Deus, porque temos que servir a Deus e estamos servindo o próximo, nós precisamos ter fé em Deus, que Deus fará a obra na vida dos nossos familiares. O que a gente tem que fazer? Conversar. Não saia simplesmente para ir para o culto. Diga para o seu filho por que você está indo naquele culto. Explica. Fala, olha, o papai está indo nesse culto porque eu quero aprender mais da palavra de Deus. Eu quero ser um pai melhor para você. Diga para a esposa charmosa, diz assim, meu amor, hoje eu estou indo nesse estudo, eu quero aprender mais como é que eu posso tratar com carinho e com respeito. Explique para os seus filhos, eu estou indo fazer essa visita hoje, não é porque eu sou religioso, mas porque a dona Mariazinha está precisando da minha atenção lá. E aí os seus filhos vão começar a entender o seguinte, puxa, então eu não posso viver só para mim. Não, não pode. Nós vivemos para Deus, nós vivemos para servir as pessoas. Mas filho, filha, a primeira chance que eu tiver, nós vamos passar tempo juntos. Amém? Mas veja que há uma tensão no serviço a Deus. Você me dá mais 5 minutos, amém? Estou quase terminando. Segunda coisa importante que nós encontramos aqui, então a gente tem primeiro esse equilíbrio que nós precisamos ver. E segundo que nós encontramos é o zelo.
O texto aqui, o zelo da tua casa me consumirá. Eu gosto dessa tradução que põe no futuro. Outras traduções colocam no presente, algumas colocam no passado. Essa é uma referência do Salmo 69, lá no Antigo Testamento, em que Davi estava enfrentando isso por causa do zelo que ele tinha para as coisas de Deus, estava sendo perseguido. Agora isso está sendo aplicado a Jesus, o zelo que ele tinha. O que é zelo? Cuidado, mas o que mais é zelo? Por que a gente tem cuidado? Está certo. Zelo é um amor intenso em relação a alguém ou a algo. Você zela, cuida, porque ama intensamente. E Jesus amava intensamente a casa do Pai. Ele amava. 12 anos ele disse: vocês estão procurando em outro lugar, é aqui que eu estou, porque eu estou no lugar que eu amo. Jesus ama intensamente a casa do Pai. O que você ama na vida? O que você ama intensamente na vida? Porque aquilo que você ama te consumirá. E no caso de Jesus, lembre-se, 2 Páscoas são citadas no Novo Testamento. João coloca esse episódio da purificação do templo no início do ministério de Jesus. Os outros evangelistas colocam esse episódio no final do ministério de Jesus. Quando aconteceu? Na minha opinião, a maneira mais simples de nós entendermos isso é 2 Páscoas estão escritas, 2 purificações de templo. Os teólogos um pouco mais liberais dizem: não, mas para que purificar o templo 2 vezes? Quem tem filho aqui? Você já viu seu filho deixar roupa no banheiro alguma vez? Você já pediu para ele tirar de lá? Você teve que pedir de novo para ele tirar de lá? E você teve que pedir de novo para ele tirar de lá? E você teve que pedir de novo para ele tirar de lá? Vocês acham que porque Jesus purificou o templo uma vez, o templo ficou purificado? Claro que não. O problema continuou, mas ele estava dando uma mensagem dramatizada do desgosto de Deus em relação àquilo. Então, no início do ministério, Jesus purifica o templo. Para mim, essa é a melhor compreensão quando combinamos os sinóticos e o quarto evangelho, o evangelho de João. Ele purifica o templo no início do seu ministério, ele purifica o templo novamente no final do seu ministério. Mas aqui o que nós sabemos: o ato de purificar o templo foi o que desencadeou aquilo que culminou com a perseguição física de Jesus, com a fraude de julgamento feito contra ele, com a condenação injusta e a sua morte. Tudo aquilo que você tem zelo e que você ama intensamente, invariavelmente consumirá a sua vida. Consumirá. Se você tem um zelo tão intenso com o filho, você vai ver se não consome a sua vida. Você não dorme à noite. Você já está acordando, está pensando. Uma carreira, se os negócios não vão bem, consome você. Ou não consome? Consome. Aquilo pelo que você zela intensamente, ama intensamente, começa a consumir a sua vida ao ponto, às vezes, de te fazer adoecer. Está te consumindo. E o que consumia Jesus? O que consumia Jesus era a honra de Deus, era a glória de Deus. Eu gostaria de propor, meus queridos, que independente do que nós desejemos na vida e tenhamos zelo, por exemplo, claro, nós devemos amar a nossa família, os nossos negócios, a nossa atividade, mas tudo isso deve ser subproduto do maior de todos os zelos que nós devemos ter. Nosso maior apego tem que ser Deus. Temos que fazer para Ele: olha, Deus, eu tenho esse trabalho aqui, eu levanto com alegria fazer esse trabalho que eu vou fazer para a Tua glória. Eu quero cuidar da minha família, Deus, porque eu quero cuidar da minha família para a Tua glória. Porque todas essas coisas, meus queridos, são passageiras. A única coisa que permanecerá para sempre é esse vínculo eterno que nós temos com Deus. E sabe o que é lindo? O lindo é o seguinte, que quando alguma coisa morre por conta da fidelidade que temos a Deus, Deus é poderoso para trazer de volta a vida. No contexto dessa passagem, Jesus disse que o zelo dele faria com que ele destruísse aquele santuário, o seu próprio corpo. Mas 3 dias depois, ele levantaria aquele santuário. E ele fez.
Hoje, o templo de Deus não é aquele que está lá em São Paulo no Brás. Gastaram muito dinheiro, mas aquele não é o templo de Deus. O templo de Deus hoje são pessoas. Não é feito de pedra concreta, é feito de pedra viva, de gente. Mas cada uma dessas pessoas devem ter o compromisso de zelosamente não abrir espaços na sua vida para outras coisas. A gente falha, claro, todos nós. Mas a gente precisa olhar para passagens como essa, entender o zelo e o amor que Jesus tinha pelo Pai. E dizer, olha, eu quero ter esse amor. Eu quero ter essa intensidade nas coisas que eu faço. Eu quero me dedicar à minha família, mas não como um fim em si mesmo, mas como um meio para glorificar a Deus. Eu quero me dedicar à igreja, mas não porque eu idolatro a minha placa denominacional, mas porque eu quero servir a Deus dessa maneira. O meu negócio, o meu trabalho vai ser um meio para que Deus seja glorificado. Porque duas coisas são importantes. A primeira é se você tem alguma coisa pela qual você tem zelo, você ama. Porque se não tem nada que você zele, a sua vida então está muito apática. Você diz, Deus, me dá a graça de ter zelo. Não zelo pelo zelo, mas porque eu te amo. Me mostra aqui como eu posso expressar isso. Eu li a respeito desses jovens que na faculdade criaram o clube dos apáticos. E no anúncio que eles colocaram é você muito bem-vindo no clube dos apáticos. A reunião deve acontecer na sexta ou no sábado, às 17 ou às 18 horas. Mas se você é um bom apático, não apareça. Apatia. Apatia é o contrário de zelo. Indiferença, sem energia, sem vontade, sem gosto. O que te definiria? Zelo ou desmazelo? Dedicação ou negligência? Amor ou relaxamento? Omissão, desleixo, invigilância, descuido, incúria, desaplicação, displicência, relaxidão, indiligência, desleixamento. Jesus não era assim. E se a gente quer ser como o nosso mestre, é hora da gente levantar com intensidade. Eu não gosto dessas pinturas pálidas de Jesus. Ele não era assim. Tinha uma força naquilo que fazia.